outra doença da pele, e Capítulo 22. O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa da pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado no morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar no animal impuro ou numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta mais 1/5. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentarem sacrifício ao Senhor Deus, um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim, a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro, ou um carneiro, ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito.
Não ofereçam ao Senhor um animal cego, ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarna ou outras doenças da pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor Deus disse também a Moisés: quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. Do 8º dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. O que Amém, glória a Deus. Então, aqui nesse capítulo 22, né, a gente vê como as ofertas, né, e o sacrifício, eles devem ser apresentados a Deus, né? Fala de reverência, de pureza de coração. Ele também nos ensina que não podemos, a gente não pode aproximar de Deus de qualquer maneira, mas sim com o coração sincero, né? Com a consciência limpa. Então, aqui a gente vê que a adoração de Deus, ela tem que ser um ato sagrado, né? Ela tem que ser sincera, com respeito. Então, aqui a gente vê que nós temos que nos aproximar sempre de Deus com reverência, né? Fala de reverência, de gratidão. É conhecer, né, a santidade dele. Nós falamos lá no capítulo 20, lá sobre santidade. Então, nós vemos que a gente deve buscar essa santidade, né? Buscar viver conforme os princípios, né, que Deus nos instruiu, que Ele está nos instruindo, e que possamos refletir como a gente pode oferecer a Deus o nosso melhor, né? Ele quer sempre o melhor de nós, que nós oferecemos a nossa melhor oferta, né, a nossa melhor adoração. Então, aqui ele fala muito sobre santidade na oferta, né? Esse Levítico 22 aí fala da restrição, né? Restrições aos sacerdotes e também às suas famílias, e a penalidade pela profanação. Então, aqui nós vemos que a gente encontra aqui, né, um texto sobre a santidade no culto a Deus, né? Então, lá na época lá do Egito, do Israel lá, eles foram apresentar várias leis, né, vários regulamentos para esse serviço religioso. E embora essas leis ainda é da época da antiga aliança, né, ela ainda tem princípios, né, os princípios eles continuam os mesmos, né, os princípios, os ensinamentos, né, são relevantes até nos dias de hoje. Então, até no Novo Testamento também, né, no Antigo Testamento, a santidade de Deus, ela era um tema bem constante, né, então aqui no Novo Testamento também é relevante, não é porque mudamos, né, da velha aliança para a nova aliança, que vamos fazer de qualquer jeito, não. Deus, ele nos chama à santidade, né, ele é santo. Então, a gente vê lá em Hebreus 12, 14, fala que nós somos chamados
a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nem ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Então, a gente tem que ver que esse capítulo ele nos mostra que a santidade ela é essencial para a gente se aproximar de Deus, para a gente experimentar da graça, né, da misericórdia dele, para nós experimentarmos a presença dele. Deus ele nos ele responde às nossas orações, né? Ele fala conosco, ele habita em nós, né? Então a gente experimenta da graça dele todos os dias, né? Então a gente tem que sempre estar buscando o que? A santidade, nos santificar. É um chamado mesmo, a santidade. Então no Novo Testamento nós vemos que Jesus Cristo, ele veio, né, para cumprir toda a lei. Ele veio para conceder a nós o acesso, né, a essa santidade através do sacrifício dele lá na cruz, né? Como nós vemos anteriormente, eu já tinha falado sobre isso em Pedro 1,15, fala que nós somos chamados a ser santo em todas as áreas da nossa vida. Não é só em uma área, é em todas. Então, assim como Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele nos convida, né, a essa santidade. Ele nos convida a sermos santos também. Então, essa é uma chamada para quê? Para separarmos do pecado. Nós somos um povo separado, né? Ele nos separou para viver uma vida, né, que reflita o caráter dele aqui na terra. Então, nós vemos que no Antigo Testamento, essa santidade, ela era essencial para o culto a Deus. E no Novo Testamento também. Então não mudou, não teve mudança, né? Apesar de Jesus ele veio cumprir todas essas leis, né? Ele veio nos conceder aí o livre acesso, né, ao Pai, mas sobre a santidade, ela continua sendo essencial para o culto a Deus. Então nossas vidas, elas devem refletir a glória de Deus, a santidade de Deus, né? Quando a gente nos aproxima dele, né, em adoração e no serviço a ele. Aqui fala aqui no, cadê aqui? Deixa eu ver aqui um versículo que eu, aqui no versículo, aqui ó, no versículo 32, não profanem o meu santo nome. Não, aqui ó, no 31, obedeça aos meus mandamentos e coloque-os em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor. Eu os santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Então, eu sou o Senhor. Deus, ele é santo. Ele nos santifica. Mas a gente tem o quê? Que obedecer, que colocar em prática o que a gente ouve, né? Colocar a nossa vida, a nossa adoração exclusivamente a Ele, né? Obedecendo aos mandamentos dele. Então aqui, ó, fala que eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor e eu o santifico. Deus, ele nos santifica. Aqui em Romanos 12 fala que nós somos instado, né, a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, isso significa o quê? Que a nossa adoração ela vai além, né, das palavras, ela vai além dos rituais, né? Ela envolve toda a nossa vida, todo o nosso ser. Então, nós somos sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, nossas vidas elas devem refletir a santidade de Deus. Quando a gente se aproxima dele, né? Quando a gente faz a nossa adoração, o nosso serviço, ele tem que ser em louvor, em gratidão. Nós devemos nos esforçar sempre, né? Para poder viver, estar sempre nos santificando, né? Para viver nessa nossa vida santa.
e pura diante de Deus. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Deus, ele quer que a gente busque a santificação em todas as nossas áreas da nossa vida. Reconhecer que somente através dele nós podemos nos aproximar de Deus, em verdadeira adoração e comunhão. Então, aqui, ele falou também, nesse capítulo aqui, sobre as ofertas aceitáveis, né? As ofertas que seriam sagradas aqui. Ele fala aqui que também não poderá comer animal encontrado morto. Sobre esses animais aqui que seriam limpos, né? Sacrifícios inaceitáveis também, né? Falou sobre sacrifícios inaceitáveis, ofertas de holocausto, então apresentar animais, né, puros, sem defeitos, para que seja o que? Aceito, né? Então não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Então Deus aqui, ele pede, né, para trazer os animais, sempre animais sem mácula, sem defeito. Por quê? Porque Jesus, ele foi o nosso Cordeiro, né, Pascual. Ele foi santo, ele é santo, imaculado, né? Então nós vemos aqui que Deus, ele trouxe no Velho Testamento ali, como seria no Novo Testamento, né? Ali era o início de como Jesus viria, né? Como um cordeiro. Então esses versículos aqui, eles alertam, né, sobre as consequências, né, de profanar as coisas santas também. Então aqueles que não cumprissem, né, essas diretrizes aí seriam penalizadas, né? Então a gente vê como Deus, ele encarava a santidade, as ofertas, né? A importância dessa adoração. E esse capítulo 22 aqui nos leva a compreender, né, que a santidade, ela não era uma mera formalidade, era um compromisso profundo com Deus. Então os sacerdotes, eles eram chamados a manter, né, essa santidade. E eles tinham sacerdotes ali como mediadores, né, entre o povo e entre Deus. E essas instruções, elas levavam a mediação, né? Os sacerdotes, eles mediavam ali entre o povo e Deus. Então Deus, ele precisava, né, dessa adoração ali, desses sacrifícios, dessas ofertas aceitáveis, né? Então Deus ali, ele requeria uma obediência, né? Ele ensinou sobre a obediência para oferecer essas ofertas a ele. E ele falava ali desses animais, né, oferecidos, que tinham que ser animais puros, né, animais sem defeitos. Então Deus ali fala que ele exigia, né, ele exigia uma integridade ali nessa adoração. Deus, ele merece o melhor de nós, né. Então a gente vê que naquela época ele pedia, né, qualidade nos animais que eram apresentados aos sacrifícios. Então nós vemos aqui também que Deus, ele é santo, né? E ele quer que nós obedecemos essas leis também. Então aqui em resumo, né, esse Levítico 22 vem nos lembrar da importância aí, né, de consagrarmos a nossa vida, nós termos uma adoração contínua ao Senhor, né, que nós possamos a cada dia sermos chamados para viver essa vida de santidade e obediência, né? Reconhecer a responsabilidade mesmo de ter essa vida de santidade e obediência a Deus. Então aqui no Levítico 22, nós vemos que foi uma reflexão, é uma reflexão, né, profunda, né, da importância da santidade. E aqui nós somos gratos a Deus porque Ele nos lembra sempre da gratidão, todas as vezes
que nós estudamos sobre gratidão, nós vemos como a gente temos que ser gratos, até pelo que a gente ainda não recebeu, né? A gente vê que a gente às vezes precisa, nós somos necessitados, né? De coisas materiais, mas se a gente exercer essa gratidão, nós vamos conseguir, né, o melhor de Deus para nossas vidas, porque Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou, né, nas regiões celestiais. Então Deus, ele nos lembra aí da importância da gratidão. Então nós vemos que a gratidão ela é tudo, né? Nós somos gratos ao Senhor porque nós temos, né, pelo sacrifício de Jesus na cruz, né, porque Ele nos concedeu, né, perdão, Ele nos concedeu essa graça, Ele nos concedeu misericórdia. E hoje nós podemos, né, acessar, nós temos livre acesso a Deus, nós temos livre acesso a Jesus, né? Então, nos permite o quê? Que a gente entre na presença dele, né? Todo esse sacrifício, né? Todo esse sacrifício que foi feito, né? Não foi em vão, porque hoje nós temos Jesus Cristo, que nos concedeu a graça, né? E a misericórdia, o perdão. Então devemos a gente buscar sempre a santidade, a integridade. Esse livro todo de Levítico, ele nos desafia mesmo a gente viver essa vida santa e íntegra diante de Deus. Oferecer o nosso melhor, né? Oferecer o nosso melhor para Deus, né? A nossa adoração, a nossa vida, né? A nossa vida repleta de obediência. É isso que ele quer. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Né? Tem até um versículo que fala que obediência quero, né? Ele quer a obediência de nós. Então, ele quer obediência aos mandamentos, né? Então, que a gente possa orar, né? Sempre pedindo a Deus discernimento de como a gente pode obedecer a Deus, ser grato a Ele, né? Para Ele nos encaminhar nesse caminho aí de gratidão e de obediência, porque assim nós iremos, né? Continuar a permanecer firme na nossa fé ali, orando por sabedoria, discernimento, né? Para viver a nossa vida ali, seguindo os caminhos dele com confiança e com fé e com santidade, porque é isso que Deus requer de nós. Vocês querem comentar alguma coisa, algum versículo aí que ficou, que querem comentar? Deus, ele aqui no versículo 31, né, falando de novo, obedeça aos meus mandamentos e ponha-os em prática, né? Então, Deus quer que nós colocamos em prática, né? Não adianta a gente ler e não colocar em prática. Então, que possamos pedir a Deus, né, todos os dias, para Ele nos conceder, né, a graça de praticar sempre a palavra dele, os princípios dele. O Espírito Santo, ele está em nós, né? Nós temos o Espírito Santo hoje, que nos testifica, né? Então, Deus, ele quer isso, que nós venhamos nos santificar cada dia, para vivermos uma vida santa, íntegra diante dele. E ele fala aqui, ó, não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifica. Então é Ele que nos santifica, é Ele que nos testifica. Então que possamos viver essa vida, né? Uma vida de gratidão a Deus, de santidade, de integridade e obediência. Amém? Alguém quer comentar algum versículo? Nayara? Eu queria que uma pessoa orasse hoje. Eu vou chamar a Brenda para orar. Brenda. Oi. Faz uma oração aí pra gente. Eu sei que você é uma mulher de Deus.
Foi abençoada e nós queremos ouvir a sua oração hoje. Encerramos. Tá. Senhor, meu Deus, eu Amém. te agradeço, Pai, por mais uma manhã abençoada na tua presença, Amém. por termos a oportunidade de ouvir a tua palavra, que é viva e eficaz Amém. e que tem um poder para nos libertar. Amém, Quero Jesus. te agradecer por mais um dia de vida, Amém, por Senhor. termos um lar para morar, por termos o que nos alimentar, porque a tua palavra diz que a gratidão, ela gera bênçãos em nossa vida. E Amém. nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo que temos, pela saúde, por termos um lar para morar, por termos o que nos alimentar, por termos o sustento, Pai. Quero te pedir, Senhor, que nos proteja de todo mal, que nos ajude, que possamos todos os dias estar na tua presença, que Amém, nos Jesus. dê, Senhor, sabedoria para fazer a tua vontade, que nos guarde do maligno, Senhor, que a cada dia possamos estar na presença do Senhor, te buscando. Aleluia. Quero te pedir, Senhor, que me perdoe os meus pecados, as minhas falhas, porque não sou perfeita, mas tenho muito amor pelo Senhor e que eu possa cada dia estar na tua presença, Senhor. Quero orar pela vida de cada irmão que está aqui presente, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Jesus. a família, que o Senhor possa abençoar os sonhos, que tudo que eles colocam nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa conceder a cada um. Aleluia. Assim eu te peço e te agradeço por esta oportunidade de estar orando ao Senhor. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Quero deixar um versículo aqui para reflexão dos irmãos. Está lá em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, que possamos, né, a cada dia apresentarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo a Deus, né? Porque Ele se agrada disso, né? Então, é o nosso culto racional. E é o que estamos aqui, né? Todos os dias, né? Buscando em Deus esse culto aí, entregando o nosso melhor, a nossa adoração, a nossa santificação ao Senhor. E aqui em Coríntios também fala que não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sós de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo. Amém? Então, nós fomos comprados, né? Aqui por preço de sangue, né? Então, que possamos a cada dia glorificar a Deus, né? E glorificar a Deus o vosso corpo também, como aqui está falando, né? Nosso corpo é santuário do Espírito Santo, ele habita em nós. Amém? Amém. Bom dia para vocês, Deus abençoe, boa semana, até amanhã. Amém, glórias a Deus, um bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Bom dia, gente, até.